Olá, começa mais uma Análise Direta. Hoje nós vamos conversar sobre o mês da consciência negra com o pastor Marco Davi de Oliveira, que também é coordenador do Movimento Negro Evangélico. Pastor, muito obrigado por sua presença hoje aqui no nosso programa. Eu agradeço. E fala uma coisa, pastor. O Dia Nacional da Consciência Negra, que é comemorado dia 20 de novembro, ele já existe oficialmente no calendário de várias cidades do Brasil, né? Mas não é em todo o Brasil. O que o senhor acha disso? Bem, eu acho que o Dia da Consciência Negra é um dia e também um mês de um grupo da população brasileira que não quer ser esquecido. Nós, negros, não queremos esquecer 350 anos de escravidão. Então, há necessidade desse dia para reflexão, porque o outro dia, que é o 13 de maio, na realidade, nós utilizamos como um dia de protesto, porque é uma abolição inacabada. Então, o dia 20 de novembro é um dia de reflexão, é um dia de análise da sociedade brasileira. E algumas cidades isso ainda não tem ocorrido, mas é uma questão de tempo. Eu creio que a cada ano surge uma cidade comemorando oficialmente, um município comemorando oficialmente o dia 20. Então, a cada ano, com o tempo, isso vai se tornar uma realidade no Brasil. Porque o Dia da Consciência Negra, na verdade, dia 20 de novembro, nós comemoramos o dia da morte de Zumbi, que foi um grande libertador no período da escravidão. Então, esse dia é extremamente importante para nós, talvez mais importante que outros feriados que nós comemoramos. E esse dia ele começou a ser comemorado no Rio de Janeiro, na capital, né? Sim, no Rio de Janeiro, creio que a governadora Benedita da Silva, se não me engano, que homologou então esse dia, e parece-me que no estado todo do Rio de Janeiro, quase todas as cidades do Rio de Janeiro, a gente tem percebido uma tendência a se comemorar o dia 20. Algumas cidades como ponto facultativo, que todos continuam trabalhando, enfim, né, tem algumas comemorações. Nas maiorias das cidades que comemoram, é feriado mesmo e tem várias festividades e reflexões. E o senhor falou sobre Zumbi dos Palmares. Quem foi esse personagem? Sim, o Zumbi dos Palmares, ele no Recife criou um quilombo com uma perspectiva totalmente diferente do que tinha na sociedade, criou um governo meio diferenciado, e ele foi então, juntamente com essas pessoas que estavam com ele nesse quilombo, morto, foi assassinado, cabeça cortada, enfim, uma coisa meio brutal. E a partir dali muitos outros quilombos foram surgindo. Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo são 85 quilombos e em todo o Brasil mais de 2.000 quilombos. Então há uma África subjacente em nosso país, e alguns quilombos parecem muito com a África mesmo. É algo extraordinário. Não conseguiram resistir, mesmo que havia toda uma força para destruir esses quilombos. Hoje ainda nós temos o Vale do Ribeira, por exemplo, tem vários quilombos, e as lutas desses irmãos é muito grande, porque estão buscando tirar a terra deles, enfim, as terras, e tirá-los de lá, empresas, uma tentativa de criar barragens e tudo. Então, tem sido uma luta ainda dos negros que fugiram dos nossos antepassados, criando esses quilombos, comunidade de negros, assim poderia dizer. É porque quando a gente fala no mês da consciência negra, na importância da igualdade social, a gente pensa mais no mercado de trabalho, nos centros urbanos, e a gente esquece dessas comunidades quilombolas, realmente, sim. Que ainda lutam para ter a demarcação da própria terra, né? Sim. Dali consegue produzir o seu alimento, fazer artesanato, que existem muitas mulheres quilombolas que fazem esse artesanato para se sustentar e sustentar a comunidade, né? Então a gente esquece muito isso. Hoje, o negro que está aqui, por exemplo, na capital paulista, lembra do companheiro negro que está no sertão da Bahia, por exemplo? Sim, o movimento negro é extremamente articulado. Inclusive, está havendo agora um período do Congresso de Negras e Negros do Brasil. Começou em Belo Horizonte, esteve aqui em São Paulo, vai acontecer no Pará em janeiro, depois vai para Porto Alegre e terminará em Salvador.
Então, o movimento negro é extremamente articulado e é muito interessante porque foi um grupo de resistência. Se não tivesse o movimento negro, e aí como que o movimento negro é formado por várias organizações sociais, se não tivesse esse movimento negro, eu creio que os negros hoje não estariam no mínimo que estão hoje, né? Nós precisamos de mais referências, ter alguns lugares, ocupar alguns lugares importantes, mas mesmo assim, se não fosse esse foco de resistência, a situação era bem pior. E como que o senhor, puxando justamente da resposta que o senhor acabou de me dar, como que o senhor analisa o perfil hoje, o papel do negro na sociedade brasileira? Não é suficiente, claro. Então, eu acho que nós precisamos de mais referências nesse país, como eu te disse. Eu acho que isso vai acontecer. A gente copia tantas coisas dos Estados Unidos, né? Agora seria um bom momento, né? Momento com Barack Obama maravilhoso e de vencendo copiarmos as eleições. isso. Seria. Mas, de fato, a gente precisa de negros no poder. Para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, melhor dizendo, nós temos apenas um negro como deputado de São Paulo. São 94 deputados. Nós temos um negro que está lá como deputado. Não sei se eu posso citar mais um deputado, José Cândido, e que luta, inclusive, sobre essa questão, que está preocupado com essa questão. Então, numa cidade imensa como São Paulo, que temos poucos vereadores negros, parece-me que agora somente 2, num estado imenso como São Paulo, temos um deputado negro na Assembleia Legislativa. Então, há uma disparidade muito grande social nesse país. Os negros não estão conseguindo ainda ser referência. É assim, referência no futebol, na música, alguns artistas sim são referências, graças a Deus. A coisa está mudando, não quero ser tão pessimista. Entretanto, queremos mais. E para isso, precisamos nos articular mais, eu creio. E a sociedade, porque o problema de racismo no Brasil não é somente de negros, é de negros e brancos. É de nós, todos nós que somos brasileiros. Porque se há racismo aqui, se pessoas deixam de ser cidadãs por serem negras, por a cor da pele, isso é um grande problema para todo o Brasil. Não é? Então, eu creio que daqui a algum tempo, e aí passa pela questão da educação, passa para o estudo dos negros, os negros precisam estudar mesmo, deixar a baixa estima, se sentir importante sim, correr atrás mesmo, estudar bastante, mas também passa por caminhos, políticas adequadas que deem oportunidades assim para que nós possamos atingir lugares de poder, de decisão, não é? Porque o negro ele tem o seu lugar, mas ainda é um lugar coadjuvante. Pastor, a gente vai para um rápido intervalo agora e o Análise Direta volta daqui a pouco. Hoje a gente está falando sobre o Dia Nacional da Consciência Negra.